Bom, nós estamos falando aqui sobre os princípios do bom atendimento, que foram descritos no livro Excelência em Atendimento ao Cliente, e quatro deles aqui: É, adequação do composto de marketing às necessidades do cliente, ética nas relações com os é, envolvidos, surpreender o cliente com atendimento diferenciado e é, qualidade no atendimento. O que é adequar certo. o marketing às necessidades do cliente? É fazer a propaganda que agrada o cliente? É fazer o trabalho que agrada o É, cliente? Como é que é isso? dentro desses princípios que foram colocados aí no segundo capítulo, seria o seguinte, porque eu estava falando do primeiro, do segundo, que é complementar. Então, esse segundo aspecto aí, é o seguinte, para você atender os clientes e ter comportamento ético, você precisa cumprir aquilo que você promete. Né? Então, você não fazer promessas indevidas. Você precisa ter um composto de marketing adequado ao consumidor. Você precisa estudar o consumidor com profundidade. Você precisa ter dados do consumidor, você precisa saber o que ele quer, como ele age, porque com esses dados você consegue fazer programas de marketing no futuro. Né? Você consegue ajustar, ver tendências, resolver problemas e uma série de outras informações que você tem. Você, com o comportamento ético também e com a adaptação ao cliente, você tem o marketing mais longevo, né? Porque você vai tendo aquela alegria, aquela satisfação, aquela fidelização e aí você consegue bons resultados. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que não é só a questão de você fazer pesquisas, você fazer aquelas pesquisas científicas, acadêmicas, para poder descobrir o que o cliente quer, o que o cliente tem. O contato pessoal é mais importante ainda, né? Você ter o contato pessoal. Porque esse contato pessoal, na conversa do dia a dia, as pessoas se revelam. Então, muitas vezes, o que está na pesquisa, o que ele vai responder na pesquisa, não é aquilo que ele fala no dia a dia. Então, nós temos exemplos assim no mercado de bom atendimento, de empresas que davam bom atendimento e que era exatamente com base nesse diálogo. Né? O Sam Walton, fundador da Walmart, ele era um sujeito que ele criou um sistema, né? Que é o Managed by Walking Around, MBWA, que seria, numa tradução livre, administrando, caminhando por aí, ou caminhando pela empresa. Ele criou esse sistema porque ele praticamente iria conversar com todos os clientes. Né? Ele ia conversar com os clientes, não todos não, mas com alguns clientes para poder ter essa informação. Então ele tinha com isso subsídio para saber se os produtos estavam agradando, o que precisava melhorar para o futuro, e inclusive ele pegava tendências. É claro que só a conversa dele não seria suficiente, mas seria um a mais que, junto com as outras pesquisas, junto com os outros trabalhos de informação com a clientela, fez a Walmart o que fez, ao menos em nível mundial. O Brasil está tendo alguns probleminhas atualmente, mas está reformulando para superar. Mas o sistema que ele criou realmente foi muito importante, muito bom, e a grande base foi conversando com a clientela. Né? Bom, pergunta aqui da Fabiana, pergunta por e-mail. O que o vendedor deve fazer para identificar o perfil do consumidor que entra em sua loja? Há clientes que gostam de ficar soltos, escolhendo os produtos. Muitas vezes dizem que nós vendedores somos pegajosos quando oferecemos a nossa ajuda. Pelo visto, ela é vendedora. Certo. Esse é um problema muito grande assim, em questão de vendas. Né? Tem alguns estudos que mostram que quando um cliente entra na loja e sai, um terço é devido ao mau atendimento dos vendedores. Então, um número relativamente importante, porque quando você entra numa loja, não é a falta de produto, não é uma necessidade não atendida, tal, simplesmente o trato do vendedor. Então, o vendedor tem que ter muito cuidado. Claro que depende da venda. Numa venda mais longa, que você tem uma durabilidade maior, você consegue ter um estudo, avaliar o que o cliente quer, quais são os dados, informações, hobbies e tudo mais, e se ajustar para fazer os contatos. No varejo, que é o contrário, é uma venda receptiva, você recebe as pessoas, já é diferente, você muitas vezes não tem essa informação. Né? Mas o que os vendedores têm que fazer? Primeiro, eles não podem
cair em cima do cliente, né? Alguns que chegam, bom, aí chegou o meu ganha-pão, e vão em cima e procuram fazer. Isso aí não é. É se colocar à disposição para atendimento quando necessário, né? E fazer o atendimento devido com conhecimento, responsabilidade e tudo mais. Agora, para conhecer a personalidade, não vai ter tempo de fazer isso, né? Acho até engraçado que alguns varejistas chegam para você e dizem, como é seu nome? Ah, muito prazer, tal. E aí, o senhor gostaria de ser atendido? Não, já estou indo embora. Tchau, seu fulano. Você só serve para isso. Porque o contrato é muito curto, muitas vezes. Então, a pessoa tem que segurar um pouco o cliente de fazer perguntas, verificar o que pode acontecer, onde que ele vai comprar o produto, para o que vai, qual o seu uso. Porque muitas vezes o uso não é muito claro. Eu me lembro que, bem no passado, uma vez o palestra do professor Simões, já falecido há bastante tempo, uma vez ele falou que ele tinha uma agência de propaganda e nessa agência de propaganda ele precisou escurecer, os recursos eram mais limitados naquela época, né? Escurecer um cenário e ele precisou de comprar teve uma ideia, acho que vou colocar uma meia nessa lâmpada e vai dar exatamente a luminosidade que eu preciso para o efeito desejado. Então ele saiu, foi numa loja, né, comprar meias. O vendedor atendeu e tal, não fez pergunta nenhuma. E ele chegou, você tem uma meia preta? Ele foi lá no estoque e chegou lá e disse, eu tenho meia branca, não tenho a preta, mas tenho a branca, tenho a rosa, tenho a azul e tal. Então um exemplo que ele citou, disse, olha, lógico que uma meia é para usar nos pés, é uma coisa óbvia, mas nem sempre o óbvio se realiza. Então, a pergunta do vendedor, lógico, também tem que ser bem direcionado. O camarada não vai chegar num cliente e vai usar a meia para pôr nos pés, não seria esse o caso. Mas, ou para quem ou é para presente, ou alguma coisa assim, para poder... Ou seja, tem que criar um tipo de abordagem que abra espaço para que o cliente mostre exatamente o que ele deseja. Exatamente. Ou para que ele deseja aquele produto. É uma maneira você se aproximar dele. Nessa mesma linha de vendedores, o Pedro pergunta por e-mail, professor, no Brasil ainda é comum as pessoas procurarem emprego de vendedor como última opção de trabalho. Sempre ouvia meu pai falar que fulano tinha arrumado emprego de vendedor porque não tinha achado outra coisa melhor. Quando ser vendedor será uma profissão, se é que podemos usar esse termo. E aí eu aproveito essa pergunta para pensar um pouco o seguinte, aquele cidadão que vê o homem de venda, o vendedor, apenas como a falta do que fazer, então conseguir esse emprego, vou trabalhar, certamente não deve ser um bom vendedor. E ele não está levando em consideração o grande conhecimento que tem que ter nesse relacionamento, porque ele é a cara do produto que está sendo vendido. Com certeza, o vendedor é o primeiro cliente que pode ter de uma empresa, ele tem que assumir o produto e tem que ter a cara do produto. Agora, o que acontece? Normalmente, as pessoas, quando não têm um emprego, eles procuram buscar um trabalho em vendas, porque vendas o pessoal está sempre precisando, normalmente, principalmente o nível de vendas, venda de varejo, por exemplo, sempre tem uma loja ou outra procurando, porque há muita rotatividade dos vendedores, né? Agora, é claro que o vendedor é que faz o seu espaço, né? O vendedor, ele é, por exemplo, reconhecido quando ele for um vendedor profissional. Então, o que é um vendedor profissional? É aquele camarada que assume realmente aquilo que ele faz. Ele estuda, ele se prepara, ele agrega valor. Ele é praticamente um consultor dos seus clientes. Então, esse é o vendedor que agrega valor. O vendedor moderno, o vendedor antigo, aquele vendedor que enganava. Como a gente dizia, é aquele vendedor que vende gelo para esquimó, né? Você dizia no passado, mas esquimó não precisa de gelo. Ele tem abundância? Não, mas vá lá e consiga uma razão para vender, né? Então, essa que era a postura do vendedor antigo. Até que hoje não seria mais tão problemático, né? O aquecimento global seria um segmento para vender. Mas você veja que o vendedor tinha aquela forma tinha aquele conceito de um enganador, né? Isso já veio até historicamente, né? Que o pessoal sempre criticava o ato de vendas no passado. Então, você veja o seguinte, hoje em dia esse vendedor não tem mais espaço. O vendedor profissional é uma exigência, uma necessidade, porque esse sim vai ser um vendedor que vai ter um futuro profissional.
Porque a atividade de vendas ela é impressionante como ela dá uma flexibilidade para você. Olha, o ponto do Carlos perguntar assim, se o bom vendedor tem que necessariamente ser um empreendedor. Então veja quanto tem de ser qualificado esse vendedor. Com certeza, exatamente. Eu acho que o empreendedorismo é importante também.